Então, terminando com o terceiro programa, dentro desse tema que eu escolhi, de datas importantes, eu vou falar agora um pouquinho sobre o dia 6 de maio de 1972, que foi o dia da morte do meu pai, tá? Então, antes de falar sobre esse dia, eu vou falar um pouco sobre a história do meu pai. A mãe do meu pai era cearense, o meu pai era pernambucano, ele tinha 3 irmãs e um irmão. E com 8 anos, quando meu pai tinha 8 anos, o pai dele estava trabalhando no Amazonas, no Seringal. E ele foi picado por uma cobra e morreu. Ok? Então, a minha avó estava grávida da minha tia mais nova e toda a família, né? Quer dizer, a minha avó com os filhos e acho que também um irmão dela, não sei ao certo, eles saem do Amazonas e vão descendo, né? Passam pelo Nordeste e vão descendo em direção a São Paulo e se fixam lá no interior de São Paulo por um tempo. Quando meu pai tinha 19 anos, ele veio para o Rio de Janeiro, entrou para a Polícia Militar e construiu uma carreira na Polícia Militar. E depois que ele entra para a Polícia Militar, vem a família, né, minha avó com os outros irmãos dele, e todos ficam morando aqui no Rio de Janeiro, tá? Ele trabalhando e sustentando a família, tá? Então, a vida do meu pai foi uma vida sofrida. Por quê? Porque ele praticamente era o provedor da família toda, né? Com 31 anos, ele voltou para São Paulo e encontrou a minha mãe, né? A minha mãe, ele já conhecia, né? Porque é da mesma família, né? Tudo uma família só. E quando ele veio para o Rio, a minha mãe tinha 4 anos, né? Então, ele volta para o Rio, ele vai para São Paulo, volta para o Rio e resolve que vai casar com a prima, né? E casa com a prima. E a prima vem para o Rio e todos moram juntos, né? Minha avó, minhas 2 tias, ele, minha mãe e aí vem vindo os filhos, né? Minha irmã mais velha, eu, meu irmão, minha irmã. Enfim, a família era uma família de 9 pessoas, incluindo ele, né? Então, o meu pai, ele teve uma vida muito sacrificada, porque, basicamente, ele que sustentava toda a família, porque minhas tias depois começaram a trabalhar, mas ganhavam muito pouco, né? Meu tio também foi fazer a vida dele. Então, essa família de ele, minha mãe, nós 4, a minha avó e as minhas 2 tias, eram da responsabilidade dele, né? Então, ele trabalhou muito por essa família. Graças a ele, essa família ficou de pé. Mesmo quando ele se foi, né? Nós continuamos, nós sobrevivemos graças ao dinheiro que ele deixou, né? Porque ele era militar, então a minha mãe ficou recebendo. Então, o meu pai, ele era uma pessoa, assim, o que eu sei dele, né? Porque na época que ele morreu eu tinha 7 anos. Então, ele era uma pessoa, o que dizem, íntegra, uma pessoa de palavra, uma pessoa muito responsável, uma pessoa séria, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de muito valor, tá? E era também orgulhoso, muito orgulhoso, tinha um gênio muito forte e às vezes ele era um pouco colérico, né? Colérico, porque ele se indignava, né? Ele era uma pessoa que se indignava. Dizem, né, na família, que eu sou a filha mais parecida com ele, tá? E para mim é um motivo de muito orgulho, para falar a verdade, né? Então, como eu não tive a chance de conhecer o meu pai profundamente, né?
eu fico pensando em como ele era, comparando com o que eu sou, né? Comparando com o que eu sou, porque se dizem que eu sou a filha mais parecida, então eu devo ter atitudes parecidas com as que ele tinha. Até frases que eu falo, as pessoas falam, nossa, seu pai falava muito isso e tal. Enfim, isso para mim é um motivo de orgulho, tá? O meu brasão de família é essa história, né? A história das minhas raízes, a história da dificuldade da família, que vem descendo lá do norte, depois para o nordeste, para São Paulo, até chegar ao Rio. Esse é o meu brasão de família, que eu tenho muito orgulho, tá? Então, meu pai foi essa pessoa que cumpriu um papel difícil, um papel de sacrifício, né? Muito sacrifício, porque sustentou muita gente e, enfim, foi embora cedo, né? Então, o meu pai, ele trabalhava de dia e ele estudava à noite. Ele gostava de ler um jornal, o que eu lembro dele, né? Ele gostava de ver a parada de 7 de setembro. Dizem que ele gostava de música clássica, isso eu não lembro. Gostava de tango, gostava muito de ler, né? Ele dava muito valor à educação, tá? E num dia que ele estava, não sei se indo para estudar ou voltando da escola, não sei. Ele passou mal, foi internado, ele teve um infarto, ele foi internado e ele ficou 1 mês no hospital. Durante esse 1 mês que ele ficou no hospital, nós ficamos visitando meu pai. Nós éramos crianças, né? Eu tinha 7 anos, o meu irmão tinha 6 anos, a minha irmã tinha 5 anos. E a mais velha tinha por volta de 11 anos, mais ou menos. Então nós íamos visitar meu pai. E chegou o dia da alta e a minha tia falou: ah, vamos lá buscar teu pai, Vina. E eu fui com a minha tia, eu tinha 7 anos. E a minha mãe iria depois. E quando eu cheguei lá, tinha uns amigos dele lá no quarto do hospital. Ele estava usando um pijama azul. E estava tudo bem. Estava tudo ótimo, né? Ele iria embora naquele dia. Mas aí, de repente, o meu pai ficou assim meio paralisado. Ele ficou sentado na cama e olhando fixo para o nada, né? Ele ficou meio paralisado. E eu ficava falando com ele não respondia, as pessoas falavam, ele não respondia. Aí os amigos dele falaram para tirar a gente do quarto e tal, ele passou mal, enfim, ele veio a falecer, tá? Então, para mim, essa data de 6 de maio de 1972 foi uma data muito marcante e eu posso dizer até que traumatizante para mim, né? Porque eu fui buscar o meu pai. Eu esperava voltar com meu pai para casa e ele não voltou, né? E o meu pai, para mim, ele era uma pessoa muito especial. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito especial. Porque apesar de sério, ele era uma pessoa presente. Ele voltava do trabalho todo dia, na mesma hora. Ele dava atenção pra gente, assim, o pouco que eu lembro, tá? Ele dava atenção pra gente, ele nos levava à padaria para comprar balas, ele nos levava pra praia, né? Ele nos levava para fazer piqueniques. Ele estava presente, ele estava ali pra gente. Inclusive tem um episódio que não foi muito bom pra mim, né? Que eu acabei machucando uma amiga minha, uma prima minha, quando eu estava em São Paulo. E machuquei essa menina sem querer. E eu fiquei muito abalada com aquilo, né? Porque saiu sangue e tal, machuquei a menina. E eu fiquei muito triste, muito traumatizada. Eu também fiquei traumatizada com aquilo, porque, não sei se é porque eu vi o sangue e tal. Eu fiquei no quarto quietinha, sozinha, chorando. E não me lembro de nenhum adulto ter ido lá para me acolher, tá? Mas o meu pai chegou, ele sentou na cama, ele fez um sinal com a mão e eu sentei no colo dele. Ele não falou nada. Ele não me abraçou, ele não
fez nenhuma declaração de amor, mas só o fato dele ter me colocado no colo dele ali e ter me acolhido, isso para mim foi muito, 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 muito importante. Porque foi amor, né? Acolhimento é amor, né? Acolhimento é aceitação, acolhimento é dizer, olha, tá tudo bem, não tem problema de você ter feito isso com a sua prima, tá tudo bem e tal, né? Então esse episódio foi muito marcante para mim, eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, não sei, não me recordo direito. Então essa data, para mim, ela é uma data muito importante, porque marcou uma perda muito dolorosa para mim, uma perda muito dolorosa, porque assim, eu gostava muito, muito, muito do meu pai, e eu chorei muitos e muitos anos pela perda dele. Eu chorei muito, por muitos e muitos e muitos anos, tá? O meu pai fez o que pôde, tá? Pela família. Inclusive ele até mandou construir um balanço azul pra gente, assim, na parte da frente do quintal, que era uma casa com um quintal muito grande, então ele mandou construir um balanço, e aquele balanço ali, nossa, eu gostava muito de ficar ali, né? Porque me lembrava dele. Então meu pai teve uma vida sacrificada, ele fez o que ele pôde pela família, tá? Na verdade, ele construiu para a família, né? Ele deixou uma família de 8 pessoas de pé, né? E isso é muito positivo, por quê? Porque ele construiu para uma família que reconhece o valor dele. É uma família que até hoje fala sobre ele assim com muita, muita gratidão, com muito amor, sabe? Reconhecimento por tudo que ele fez, por todo o esforço dele, por toda a dedicação dele. Aí a pessoa pode dizer assim, mas o que adianta? Ele morreu com 46 anos. Sim, mas era o caminho dele. Esse era o caminho dele, né? Nós viemos para cá, nós temos um caminho que vai ser traçado. Agora, como nós vamos traçar esse caminho depende de nós. E ele traçou o caminho dele com muita dignidade, com muito amor. Ele construiu para uma família que reconhece o valor dele. Agora, o pior é quando a pessoa constrói para uma família que não está nem aí para ele ou para ela. Constrói para uma família de sanguessugas, que só tiram, não dão nada de volta. Não há retorno. Existem muitas histórias assim. A pessoa vai, se sacrifica pela família, trabalha, não há reconhecimento. Quantas famílias de sanguessugas existem por aí? Várias, né? Várias. Aí cabe à pessoa pensar o seguinte, será que o meu esforço vale a pena? Será que vale a pena construir, perder meu tempo, meu esforço, anos de vida, saúde, para construir para pessoas que nem me enxergam? Será que vale a pena? Ou pior, será que vale a pena trabalhar tanto para construir para pessoas que querem viver no luxo? Porque você construir para uma família que depende de você para sobreviver é uma coisa, tá? Agora, você construir para uma família que te sacrifica para que eles vivam no luxo é uma outra coisa. E aí cabe a cada um pensar, vale a pena? Vale a pena trabalhar tanto? Vale a pena me esforçar tanto? Vale a pena abrir mão dos meus sonhos, das minhas convicções, abrir mão do que, enfim, eu quero fazer para mim mesmo ou para mim mesma? E às vezes eu abro mão por causa do outro, dessa família que nem me vê, nem me enxerga nada. Para mim nada, para eles tudo. Vale a pena? Bom, aí é com cada um, né? Cada um que vai pensar nisso e vai refletir e ver se vale a pena ou não, tá? Então, eu quis fazer esse vídeo porque é um vídeo sobre datas marcantes, né?
esse é o terceiro vídeo sobre esse tema e esse vídeo não poderia faltar, né? Porque o dia 6 de maio sempre é lembrado por mim como esse dia. Eu fui buscar o meu pai e o meu pai não voltou, tá? Mas é triste, mas é a vida. Ele cumpriu a trajetória dele da melhor forma possível, tá? Ele é amado, reconhecido por todos da família, tá? Todos da família reconhecem esse valor, ok? Então eu vou ler um trechinho de novo do mesmo livro, né? Porque eu fiz o vídeo anterior, um trecho desse livro que se chama O Tempo é um Rio que Corre, da Lia Luft, que é uma escritora maravilhosa, tá bom? Então eu vou ler um trecho desse livro. Os que amei e morreram vivem na medida das minhas lembranças, como se eu fosse um espelho vivo. Não feito alucinação ou espíritos invocados, mas como realidades. O poderoso tempo não é onipotente. Nada do que houve se destruiu. Tudo está em mim para que eu preserve o que quiser preservar. E quando nem eu estiver mais aqui, tudo que eu guardava intacto vai desaparecer também? Posso acreditar em quaisquer teorias. Posso escolher a que me conforta mais. Por exemplo, quem morreu se reintegrou na natureza. Preservou-se nos seus genes, em nossos filhos e netos. Faz parte da energia maior. Enveredou por outra dimensão. É uma alma. Não importa em que acredito. Importa que eu acredite mais na vida do que na morte. Mais na presença que na ausência. É o melhor que posso fazer por esses que, sem os perder, perdi. Então é isso. Para o meu pai, todo o amor do mundo. Eu sei que um dia nós vamos nos reencontrar, eu acredito nisso. E é isso, ok? Boa tarde para você.